Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês também. Começando mais um culto no lar de hoje. Essa semana, hoje as energias estão assim um pouco afloradas, né? Até mesmo nos meus animaizinhos, meus bichinhos. Mas vocês não reparam, não, faz parte do fluxo do planeta também. Beleza? Já deu 9 horas, vamos começar? Vou cantar uma musiquinha. Pelas terras da Judeia, vi uma virgem a caminhar. Ela era tão menina, com menino a carregar. Seus olhos eram azuis, como conchas de luar. Maria, doce Maria, venha todos nós embalar. Maria, doce Maria, venha todos nós embalar. Elevando nosso pensamento a nossa doce Maria, a mãe de todos, aquela que se sacrificou pelo nosso mestre e amado Jesus. Mãezinha, hoje quero pedir em especial pelo coração de toda mãe que vive o luto, que vive a dor da perda do seu filho, assim como a senhora vivenciou na pele e na alma. Mãe, peço que a senhora fortaleça o coração de todas as mães que sofrem essa mesma dor. Peço que a senhora as envolva no seu manto sagrado, fortalecendo os seus corações, amenizando os seus pensamentos, suas cobranças pessoais, proporcionando para elas, minha mãe, a certeza de que tudo acontece como tem que acontecer. Os planejamentos de Deus, as estruturas encarnatórias não se modificam. Que elas possam tentar compreender os desígnios do nosso Mestre, na certeza de que para chegarmos a algum lugar e avançar em nossas almas, é preciso deixar algo para trás. É preciso uma renovação, uma transformação. Mãezinha, acalme o coração de todas elas. Aconchegue-as em seu colo, acalmando e equilibrando novamente cada um dos seus pontos energéticos. Peço também pelos pais, pelos irmãos e pelos familiares que, por mais que seja menor, também carregam suas dores. Peço que nos dê estrutura, Mestre, para essa jornada que estamos vivenciando, que possamos fortalecer nossas almas, os nossos corações, para atravessar esse período de transformação, como nos foi explicado há mais de 2000 anos, na certeza de que aqueles que já estiverem prontos para a sua seleção estão indo ao seu encontro para receber o seu abraço e conhecer os seus novos caminhos. Gratidão pela oportunidade de vivenciar com cada um deles aqui na Terra, por mais que tenha sido pouco os seus anos de vida, pois é um presente, Mestre, compartilhar, vivenciar, experienciar aprendizados com todas as almas, na certeza de que os bons se desligam cedo e seguem os seus caminhos, pois vivemos num mundo de provas e expiações
de dores e turbulência. E o Senhor, em sua divina misericórdia, em sua imensurável sabedoria, jamais permitiria que um dos seus filhos vivenciasse uma dor ou uma prova sem necessidade. Então o Senhor os chama, na certeza de que cumpriram os seus papéis, de que aprenderam as suas lições e compartilharam os seus aprendizados com suas mães, seus pais, seus irmãos, seus familiares. Perdão por sermos ainda tão infantis, Mestre, e não entendermos os seus desígnios, preocuparmos apenas com a nossa necessidade, querendo eles conosco durante todo o tempo, acreditando que estar conosco é o suficiente para os seus crescimentos, seus desenvolvimentos, seus aprendizados maiores. Pai, estenda as vossas mãos sobre os nossos corações, o coração daqueles que aqui ficam, pois ainda não estão prontos para seus novos caminhos, suas novas jornadas. Porém, na certeza de que este momento chegará para todos nós, pois somos eternos aprendizes sobre a superfície desse globo azul. A esfera terrestre é perecível e é temporária. E é por isso que a nossa permanência aqui também é perecível e temporária. Só temos a certeza do nosso retorno à vida maior. E é lá, Mestre, que encontraremos o entendimento e a explicação para tantas dores, tantas lágrimas. Graças te damos pela oportunidade da vida. Graças te damos pela oportunidade do amor e do crescimento. Que a sua luz se estenda a todos os corações, hoje e por todo sempre. E que assim seja. Que assim seja. Bom dia, meu amor. Que a paz do nosso Mestre esteja com você todos os dias. Beijo enorme no seu coração, minha companheira. Vamos lá começar? Gente, eu fiz essa prece. Peço perdão porque minha voz tá falhando já tem uns meses. Eu fiz essa prece dirigida às mães que estão vivenciando provas complicadas. Eu não sei se eu cheguei a comentar aqui com vocês há alguns meses atrás, que a gente já estava percebendo, a gente que eu falo eu, viu? Algumas pessoas que convivem comigo, a quantidade de jovens que estão desencarnando, né? Às vezes de forma tão estúpida, às vezes de forma tão inexplicável, mas são jovens, são pessoas que ao nosso ver ainda não está na hora. E por serem jovens, eles deixam aqui as suas mães, os seus pais, né? E são dores imensuráveis, que muitas vezes a gente gostaria de pegar e dividir, para que todo mundo carregasse um pouquinho dessa dor, para que esse coração materno amenizasse, se confortasse, se tranquilizasse. Mas infelizmente a gente não tem esse poder. A gente só tem o poder da oração, o poder da prece, o poder da companhia. Então foi por isso que eu fiz essa oração, essa abertura direcionada para o coraçãozinho de todas essas mães. Olha, só nesse mês que está se encerrando foram 3 mãezinhas que eu presenciei essa tragédia, essa dor, né? A gente não pode dizer tragédia porque a gente não conhece os desígnios de Deus, mas dói demais. É uma dor que a gente sabe que não cessa, que o tempo não cura, né? Então, eu gostaria, quem passa também por esse processo, quem presenciou também essa dor, faz uma oração diária, não é só uma oração diária, para o coração dessas mães.
porque só quem é mãe consegue ter uma leve, mas é uma levezinha ideia do quanto dói, porque é só quem vive para descrever tamanha dor. A gente só tenta imaginar, mas a gente não consegue. Então que possamos ter aí uma misericórdia em nossos corações, que a gente possa ajudar essas mães a carregar essa prova, que não é fácil, tá? Eu nem vou falar muito, porque eu me emociono muito. Eu sou mãe, eu não consigo imaginar tamanha dor. Então eu compartilho com elas esse momento, eu faço oração para elas todos os dias e peço que vocês façam também, para fortalecer o coraçãozinho deles. Porque essa luta, eu acho que para quem vive aqui neste planeta, é a maior dor que a gente possa carregar, tá? E aproveitando, deixa, eu não sou disso, não, mas eu vou fazer propaganda. Eu acho que cada um encontra aquilo que precisa, mas talvez eu esteja sendo um pouco, áspera. Eu vou estar fazendo uma palestra lá no GECAL no dia 22 de junho, que fala sobre, o título da palestra é A Saudade Eterniza aqueles que se vão. E é em dia de psicografia. Quem quiser, quem puder ir lá, não é para me assistir não, gente. Eu tô lá só para poder estar dando um consolo, um bálsamo, uma palavra amiga para quem vai lá buscar, né, uma carta, um aconchego. Mas quem puder, passa lá. É dia de psicografia. Conversa com seu ente querido que já foi. Fala, olha, dia 22 de junho, eu vou estar lá. Se você estiver pronto, se você estiver preparado, eu vou estar aguardando uma carta sua, né, para que eu possa me confortar um pouco mais, para que eu possa saber se está tudo bem aí, se você foi bem recebido, foi bem acolhido. Mas vai também, gente, com a certeza de que o telefone ele só toca de lá para cá, né? Porque já aconteceu de eu convidar pessoas e as pessoas chegarem lá e achar que é igual o WhatsApp. Oi, tudo bem? Estou aqui te esperando, e a pessoa te mandar uma mensagem. Não é assim que funciona. Tem pessoas que demoram dias, meses, anos, décadas para receber uma carta psicografada de um ente querido, porque não depende de nós chegar lá e bater na portinha do quarto deles e falar, oi, tudo bem? Seu parente está lá querendo uma carta sua, escreve para nós. Não, eles precisam estar prontos emocionalmente, a pessoa que vai receber a carta precisa estar pronta emocionalmente, e se não tiver, a espiritualidade não permite, porque senão atrapalha o processo de maturação, o processo emocional, tanto de quem está aqui quanto de quem está lá. Então é preciso ter muita fé, é preciso ter esperança e é preciso ter paciência acima de tudo, na certeza de que nós não controlamos nada. A espiritualidade é quem comanda o processo que nós estamos vivendo aqui. Então, quem puder, eu vou falar disso novamente mais pertinho, vou convidar vocês, tá? Para quem puder ir, quiser ir lá participar, tentar essa oportunidade. E todo último domingo do mês acontece esse domingo de psicografia, tá bom? E é lindo. Tive a oportunidade de receber a carta do meu tio, que desencarnou há uns 2 anos, se eu não me engano. Deixa eu ver. Mas não, tem mais. E foi muito bom saber que ele estava bem. Ele mandou notícias da minha avó, que tinha desencarnado também já há uns 14 anos atrás. Na verdade, quem solicitou a carta foi minha mãe, né? E a minha mãe recebeu a carta e foi lindo, gente. Foi ele mesmo que escreveu. A gente tem essa segurança, até porque a forma que ele começa a carta não deixa dúvidas. Ele chamava minha mãe de Mana, né? Ele falava, ô Mana. E é assim que ele começa a carta que ele mandou. Então é muito bom receber esse bálsamo, mas demorou, tá? Não é só porque a gente está lá dentro que para nós veio mais rápido, não. Ele teve que estar pronto primeiro. Então, prepara seu coraçãozinho, tá? Se for essa sua vontade, vai lá, conversa com seu ente querido que está te ouvindo, sim, não tenha dúvidas. Ele sabe o que você sente, ele sabe o que você pensa, e é por isso que é tão importante você estar bem, você estar tranquilo ou tranquila, porque caso contrário, ele também sente ou ela também sente a sua angústia, e o processo de recuperação deles é mais complicado e mais demorado, tá bom? Então vamos lá?
O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. A virtude. A virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, moderado, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, elas são com frequência acompanhadas de pequenas enfermidades morais que as desonram e as atenuam, desornam e atenuam. Aquele que exibe a sua virtude não é virtuoso, uma vez que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício mais contrário, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de se exibir, é adivinhada, mas se oculta na obscuridade e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno cura d'Ars era virtuoso. E muitos outros poucos conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam eles mesmos que fossem virtuosos. Se deixavam ir na corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com um desinteresse completo e um inteiro esquecimento de si mesmos. É a virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido, meus filhos. É a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que eu vos convido a vos consagrar. Mas afastai dos vossos corações o pensamento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que desornam sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se coloca como um modelo e glorifica, ele mesmo, as próprias qualidades a todos os ouvidos complacentes. Essa virtude de ostentação oculta, frequentemente, uma multidão de pequenas torpezas e odiosas vilezas. Em princípio, o homem que exalta a si mesmo, que eleva uma estátua à sua própria virtude, aniquila, só por esse fato, todo o mérito efetivo que possa ter. Mas que direi daquele em que todo o valor está em parecer o que não é? Quero admitir que o homem que faz o bem sente no fundo do coração uma satisfação íntima, mas desde que essa satisfação se exteriorize para recolher elogios, degenera em amor próprio. Ó, vós todos a quem a fé espírita reaqueceu com os seus raios e que sabeis quanto o homem está longe da perfeição, não vos entregueis a semelhante insensatez. A virtude é uma graça que eu desejo a todos os espíritas sinceros, mas eu lhes direi, mais vale menos virtude com a modéstia do que muitas com orgulho. Foi pelo orgulho que as humildades sucessivas se perderam, e é pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. François Nicolas, Madeleine, Paris, 1863. E hoje nós vivemos essa realidade triste, né? Todo mundo quer ser humilde, quer ser modesto, quer pagar de humilde, mas todo mundo tem que me ver. Você tem que me ver, você tem que me ver. Você me viu? Você viu meu Instagram, minhas redes sociais? Você viu que eu postei? Ah, mas eu sou uma pessoa tão de boa, sou tão humilde, né? Eu sou legal. Então a gente vive aí essa falsa modéstia. Ou então, eu quero fazer o bem, mas eu quero todo mundo ali me assistindo, me aplaudindo, me elogiando, falando que eu sou uma pessoa evoluída, que eu já sei de tudo, que eu vou desencarnar, eu vou direto pro plano astral. Cara, não vai. Não vai mesmo. Até porque você já recebeu os aplausos que queria, né? Você já recebeu o pagamento. Você já foi visto, já foi admirado, já foi quisto, já foi exaltado, né? Então, é difícil você olhar para uma pessoa, principalmente quando ela tem uma bagagem de conhecimento, que se tivesse muito conhecimento, não se comportava assim. Que você
admira, né? Que você acha bonitinho. Nossa, fulano é tão massa, tá indo bem, de repente, puf, cai na vaidade. Dói, machuca. Porque aí você vê que o que a pessoa buscava realmente era a admiração externa, era entrar no fluxo aí das redes sociais, era ser visto, era ser querido, era ser admirado, né? Era ser exaltado, e aquilo tudo que ele fez não era real, não era de verdade. Ou às vezes se esconde ali atrás dessa máscara de exaltação uma dor infinita, né? Uma mágoa, uma carência, um vazio que tenta suprir. Eu acho que na maioria das vezes, pelo que eu vejo aí fora, é isso, tá? As pessoas, elas começam na intenção de suprir uma dor, um vazio, uma carência que carregam dentro do coração. Então, como eu não consegui me suprir naquele ponto, eu vou me suprir com isso. E acaba fazendo de um trabalho tão bonito, né, uma coisa que poderia ser maravilhosa tanto para ele quanto para as pessoas que recebem essa caridade, né, que deveria ser uma caridade, e deixa de ser isso, passa a ser um show, um espetáculo, né, de uma virtude que não é real. Então, que possamos nos atentar aí para o que a gente realmente quer, o que a gente realmente aprecia, o que eu quero realmente do outro. Será que se eu percebo que o outro não me admira, eu consigo continuar admirando ele da mesma forma? Eu consigo continuar tendo carinho por ele da mesma forma? Ou eu só consigo ter carinho para aquelas pessoas que me admiram e que me exaltam? Observa isso, tá? Cuidado. Carinho não é exaltação. Porque a gente também percebe que muitas pessoas esperam por um carinho que nunca chega. E aí elas vão embora. Isso é natural. Elas querem um carinho sem precisar te exaltar. E isso cada vez mais pessoas estão conseguindo alcançar. Esse discernimento. Claro que as redes sociais estão pegando essa última geração e está massacrando, né? Porque essa geração atual, digamos aí de 2000 para cá, não sabe viver sem rede social, não sabe viver sem ser assistido, não sabe viver sem ser exposto, sem ter pessoas falando, nossa, nossa, que legal, nossa, nossa, que legal. Esse nossa, nossa, você, que legal, é o combustível. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com as nossas crianças. Porque somos exemplo. Então, a partir do momento em que você for exemplo, toma cuidado com os seus atos. Eu digo por mim que eu aprendi demais com a minha filha. Demais, demais, demais. E aí, quando eu percebi que ela estava me ensinando muito, eu falei, opa, eu também tenho que ensinar. Eu tenho que fazer por onde dar exemplo em questão de comportamentos e valores. Vamos lá, então? No livro dos Espíritos, nós vamos começar duelo. Duelo, hoje em dia, já não existe mais, né? Já existiu, mas hoje já não existe mais. Hoje existe o tal do duelo de ego. Cada um duelando ali de acordo com o seu ego, com a sua vaidade, querendo apresentar o que eu mais sei, a minha palavra tem que ser a última. Eu tô vivenciando muito isso, viu? Pessoas que falam coisas que me magoam, que me machucam. Ou elas não percebem, ou para elas virou natural. E eu vou me afastando. Às vezes eu tenho uma reação abrupta, né? Que é da minha natureza. Não sou daquela que dá outra face ainda. Não sei se consigo fazer isso nessa encarnação. Mas quando eu percebo que a pessoa acostumou a me machucar, a minha reação é a mesma. Eu devolvo a dor. Isso não é legal, mas ainda sou assim. Então, o duelo de hoje em dia, ele é do ego, tá? Não é mais antigamente que as pessoas iam, pegavam uma arminha, tá? 10 passos, olha para trás e pá, pá. Não. É o ego. Eu sei mais, minha palavra sempre é a última, eu vou falar e você vai me ouvir, né? Eu que sei, você não sabe, né? Eu ouvi isso, eu fiquei tão magoada, porque realmente eu não sei e não quero também saber. Mas daí a pessoa virar para você, eu vou fazer isso, 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 porque você não sabe mesmo. Quero ver se ela sabe, ou ele, né? Não vou colocar aqui não, mas quem falou sabe quem foi. Será que sabe mesmo? Porque quem realmente sabe não fala, só faz, né? Que é o que a gente estava estudando ali no Evangelho, a virtude. Quem tem virtude, conhecimento, bagagem, não fala demais.
apenas faz. Até porque o silêncio é uma bênção no período de que hoje a gente duela em ego e tenta, né, sabedoria. Porque se tivesse sabedoria, não teria esse duelo de ego. Então, vamos lá. Duelo. Pergunta de número 757. O duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa? E os espíritos responderam, não. É um homicídio e um hábito absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais avançada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo como os combates que se consideram autora como o juízo de Deus. Pergunta de número 758. O duelo pode ser considerado como um homicídio da parte daquele que, conhecendo sua própria fraqueza, está mais ou menos seguro de sucumbir? E os espíritos respondem, é um suicídio. Na mesma questão, e quando as chances são iguais, é um homicídio ou um suicídio? E eles responderam, é um e o outro. Colocaram também uma nota aqui para que a gente pudesse estar dando uma entendida mais profunda. Em todos os casos, mesmo aqueles em que as chances são iguais... Desculpa, gente. O duelista é culpável, primeiro porque ele atenta friamente e de propósito deliberado contra a vida do seu semelhante. Em segundo lugar, porque expõe a própria vida inutilmente e sem proveito para ninguém. Pergunta de número 759. Qual é o valor daquilo que se chama o ponto de honra em matéria de duelo? E os espíritos responderam, o orgulho e a vaidade, duas chagas da humanidade. Né? Hoje a gente já não mata, mas o duelo ainda tá aí, né? Do orgulho e da vaidade. Eu falo por último, minha palavra é a última. O último berro, quem dá sou eu, todo mundo segue o que eu falei. Tem gente que não sai do lugar, mas quer que você segue. Não, segue aí, segue aí. Cara, pra onde? Pra ficar aqui parado, né? Orgulho e vaidade. Mas não há casos em que a honra se encontra verdadeiramente empenhada e em que um recuo seria uma covardia. De novo. Mas não há casos em que a honra se encontra verdadeiramente empenhada e em que o recuo seria uma covardia? E os espíritos responderam, isso depende dos costumes, dos usos. Cada país e cada século tem aí um modo de ver diferente. Quando os homens forem melhores e mais avançados em moral, eles compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrestres e que não é matando ou se fazendo matar que se repara um erro. E outra nota para a gente entender mais profundamente. Há mais de grandeza e de verdadeira honra em se confessar culpado quando se errou, ou em perdoar quando se tem razão, e em todos os casos em desprezar os insultos que não podem nos atingir, né? E que assim seja. Na semana que vem nós vamos estudar pena de morte e a gente encerra aqui o duelo. Que a gente possa ter consciência que se calar mediante daqueles que dão a vida para se fazer ouvir, além de ser um ato de caridade, né? Porque a pessoa está doente, é um ato de humildade. Até porque não adianta você querer falar para uma pessoa dessa, ela não vai ouvir, ela não vai entender. Ela não quer ouvir, só vai ouvir quem quer ouvir. Então, quando você estiver diante de uma pessoa que quer ser ouvida a qualquer custo, cala sua boca. Às vezes você nem precisa ouvir que ela tenha a falar, mas faz silêncio para você não gastar o seu fluxo de energia. Silêncio é uma dádiva, tá? É um presente saber usar o silêncio. Vamos lá, então? Hoje eu escolhi Chico Xavier e suas mensagens no Anuário Espírita. A gente fez uma modificação aqui no nosso ambiente, eu acho que vocês não vão conseguir perceber daí, porque eu dei uma improvisada. Eu vivo no improviso, como diz a Yara. Mãe, a senhora é ótima no improviso, né?
Nada que ela faz dar certo, vive no improviso. Eu vivo, acho que é até melhor, fica planejando as coisas, né? Vai dar certo. Vai acontecer do jeito que tem que acontecer. Então eu dei uma modificada, nossa sala aqui tá bem maior, mais ampla, que eu tô querendo intensificar mais meus atendimentos aqui. Nesse ambiente, estou construindo um ambiente muito tranquilo, cheio de bichinhos, passarinhos, plantas, né? Fluxo de água correndo. E eu acho que isso ajuda muito nesse processo de reenergização, de contato com o planeta, de contato com a vida real aqui na Terra, né? Porque aqui não é a vida real não, a vida real é lá em cima. Para que a gente possa estar compreendendo como que funciona o nosso corpinho, os nossos 7 corpos, os nossos pontos energéticos e o equilíbrio planetário, né, gente? Porque o povo fala que a gente não pode exceder os cuidados com os animais. É porque não tem conhecimento suficiente para perceber que se acabar pelo menos os insetos, a abelha, vamos pegar a abelhinha, acabou a abelha do mundo, acabou o mundo, né? Então vamos atentar aí também para a biologia. A gente não pode focar só no espiritismo, não, porque existe uma cadeia de ondas muito além dessa. O espiritismo é para orientar, para que a gente possa saber como caminhar. Mas existe um conhecimento muito amplo, um leque muito grande, para que a gente possa abraçar e compreender o funcionamento do planeta na íntegra. Vamos lá? Chico Xavier e suas mensagens no Anuário Espírita, leitura de número 52, Confrontos, de Emmanuel. Todos admiramos as demonstrações esportivas que reúnem multidões a fim de apreciá-las. No entanto, seria muito importante que esses encontros e campeonatos fossem igualmente efetuados no campo do espírito. Aplaudimos os corredores. Entretanto, seria de muito valor atribuir prêmios aos operários que chegassem mais cedo para o trabalho. Temos os alpinistas que galgam picos de enorme elevação com paciência e cuidado, mas deveríamos destacar os companheiros que escalam em silêncio altos montes de dificuldades e tribulações sem incomodarem a ninguém. Dedicamos respeitoso apreço aos campeões de natação. Todavia, seria justo homenagearmos os irmãos que bracejam no suor do dia a dia, nos serviços que redundam em auxílio à comunidade. Muitos companheiros conquistam merecidos destaques no halterofilismo. Entretanto, nos cabe lembrar os homens ativos e decididos que carregam pesos enormes, garantindo o êxito das construções. Aviadores eméritos ganham preciosas medalhas pelas imensas alturas que atingem, mas não nos será lícito esquecer os amigos que vencem a solidão e o sacrifício, elevando-se a grandes eminências da fé em Deus e em si mesmo, para nos transmitirem a luz da vida interior que nos faz melhores e, sobretudo, mais humanos. Em suma, será providência das mais compreensivas prestigiar o esforço de quantos se empenham às tarefas de aperfeiçoamento da vida física. No entanto, esses empreendimentos seriam mais louváveis se também estimulassem os valores do espírito. E que assim seja. Então, complementa aí, né? Tudo que a gente estudou, que o Evangelho nos trouxe. Tapa na cara semanal é para todos nós, para que possamos aprender a fazer o que viemos fazer em silêncio. Quantas pessoas, eu estava reparando isso, quantas pessoas fazem trabalhos grandiosos e ninguém sabe. Nunca fez uma propaganda nos Face da vida. São avatares assim de corações brilhantes que você enxerga no meio da multidão passando, aquele coração parece um sol, mas ninguém percebe. Quantas pessoas vivenciam a sombra? Quantas pessoas estão presas na escuridão dos seus pensamentos e se fazem de pessoas dignas de influenciar, né?
se fazem influenciadores de pessoas mais perdidas nas sombras. E esse é um recado que eu dou para quem se faz influenciador. Cuidado. Cuidado quando você assume a responsabilidade de influenciar vidas, porque você vai responder por cada uma delas. Então tenha certeza do que você está ensinando. Tenha certeza do que você está falando. Tenha certeza da informação que você está propagando. Porque se você estiver criando dores e buracos maiores para pessoas que muitas vezes chegam até vocês em desespero, vocês vão responder por isso. E não sou eu que estou dizendo. Essa é a lei do mundo. Ação e reação, terceira lei de Newton. Então, cuidado. Quando vocês se acharem dignos de ser influenciadores de outras pessoas, olha para dentro do seu coração, perceba como você realmente está, se você está em ordem aqui, se você está em ordem aqui, se você está em ordem em contexto geral, porque assumir a responsabilidade de conduzir a vida de alguém é muito, muito, muito perigoso. Então fica aí o meu recado para os influenciadores de plantão do momento. Esses de música, de dancinha, de não sei o que, beleza. Agora, os influenciadores do campo espiritual, do campo psicológico, do campo emocional, acorda. Eu tô vendo muita gente misturando os pés com as mãos, falando coisas que não fazem sentido e coisas básicas que você encontra aqui nas primeiras leituras do Evangelho e do Livro dos Espíritos. Você não precisa nem fazer uma pesquisa muito aprofundada. E não sabem o que estão falando. Tá? Outro dia eu tive um pequeno arranca-rabo com uma pessoa que tem muitos seguidores, viu? Bastante. O suficiente para estragar uma legião. E queria me convencer de que ele acessa a 12ª dimensão. Aí eu perguntei para ele coisas básicas como o que te define, o que define a sua 12ª dimensão, o que define o seu infinito, porque ele falava que eu alcanço o infinito, eu alcanço o infinito. Eu perguntei o que é o infinito, né? Aí ele virou para mim e falou que o infinito era a dimensão onde não existe tempo e espaço, mas qualquer dimensão que não é perecível, além da terceira, ela não tem tempo e espaço. Então, isso quer dizer que você não tá na 12ª, você tá na terceira, na quarta aqui, ó. Saiu aqui dessa terceira, tá aqui na casquinha da quarta. Não, e aí eu fui levando ele, de acordo com argumentos básicos, não aprofundei nada, até porque minha bagagem também é pequena, e ele não conseguiu responder. Ele se calou ao ponto de pessoas que acompanham ele me admirar. Porque é aquele tipo de pessoa, quando não tem argumento, agride. E é isso que acontece. As pessoas, quando elas começam a te agredir, é porque elas não têm argumento. Elas não sabem. Elas não têm conhecimento para continuar articulando verbalmente de forma educada. Então, elas passam a te agredir. Passam a te diminuir. Começam a agir com ironia. Porque não tem argumento, não sabe o que fazer, não sabe o que falar, e o ego e o orgulho não me permite calar. Então eu vou agredir, eu vou ser irônico, né? Então cuidado com isso, gente. Você quer seguir alguém, busca conhecimento para você escolher bem quem que você vai seguir. E é por isso que eu não faço propaganda. Me segue, clica no botãozinho, dá um oi, um curte. Não, cara, cada um é que sabe. Aquela pessoa que te cabe. Tá? E eu não quero carregar a responsabilidade da vida de ninguém. Eu tô aqui só transmitindo o que me foi transmitido quando eu estava num processo difícil. Agora cabe a cada um perceber se é isso que precisa, se é esse caminho que quer seguir. Beleza? Vamos lá então? Elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade do aprendizado, do estudo, da fraternidade, do sorriso amigo. Que a luz do nosso Mestre Jesus possa estender-se ao coração de todos, trazendo sensatez, equilíbrio, calma e, acima de tudo, humildade. Que possamos perceber o quão pequenos somos. Que possamos perceber que seremos eternos errantes caminhando sobre essa esfera azul. Na certeza, Mestre, de que sempre seremos seres errantes enquanto estivermos caminhando sobre essa esfera azul.
Gratidão pelo discernimento, pela oportunidade de enxergar, pela oportunidade de me calar, pela oportunidade de dar a oportunidade a quem acredita ser o dono de todas as oportunidades. Que eu possa compreender, Mestre, que o meu caminho é meu e que os outros têm o direito de fazer também os seus próprios caminhos. Graças te damos todos os dias. Pedimos também a fluidificação das águas de todo o planeta, na certeza de que somos todos parte deste contexto geral. Que possamos reequilibrar nossos chakras, nossa aura e entender o mecanismo perfeito deste planeta maravilhoso, o qual o Senhor nos presenteou para que pudéssemos aprender a nos lapidar e sermos seres melhores, para que, enfim, Mestre, pudéssemos conviver convosco em reinos maiores, mais completos e mais felizes. Graças te damos hoje e sempre, e que assim seja. Bom, eu já falei até, né? Para compensar os outros dias que eu quase nunca falei, que eu quase não falei, mas é porque tem dia que a gente não tá afim de falar, né, gente? Tem dia que a gente vem só fazer o trabalho mesmo e seguir. É porque tá acontecendo tanta coisa, e dentro desse espírito que eu tenho de, meu Deus do céu, não sei dar outra face, que difícil. Porque as pessoas querem que a gente aplauda. Cara, eu não vou te aplaudir. O dia que você fizer uma coisa digna de aplauso, eu vou te aplaudir. Mas caso contrário, não. E não sou eu quem decido que é digno de aplauso, não. São as escrituras. São os livros. E essa foi uma decisão que eu tomei. Eu não sigo ninguém. Eu sigo as escrituras. Tudo que alguém me fala, me comunica, me joga, eu vou lá nas escrituras, pesquiso e respondo. Porque eu acho que tá todo mundo variado. Não salva ninguém nesse mundão, velho. Tá todo mundo variado. Nem eu vou sair por aí, ó, falando o que eu acho que é certo. Não. Vou lá no livro, vou pesquisar e aí nós conversa. Porque tá todo mundo querendo ser espiritualizado, mas ninguém quer estudar. Todo mundo quer entender de espírito e quântica, mas ninguém quer fazer um curso decente. Quer ficar vendo videozinho ali, ó, da internet de 1, 2, 3, 4, 5 minutos e pronto, tô formado. Já sei de tudo. Bora lá que eu vou levar, ó, 10 bilhões de seguidores comigo. E aí todo mundo, inclusive quem caminha. Vamos lá, então? Neste livro que nós começamos a estudar, Herdeiros do Novo Mundo. Deixa eu chegar mais pra cá, porque a luz estourou, né? Herdeiros do Novo Mundo, tá aqui. Nós paramos na parte em que o médium, que recebeu o Bezerra de Menezes, não me recordo o nome dele, estava conversando aqui com a esposa dele sobre a realidade que eles viviam dos dois filhos desequilibrados, da mulher dele, que só... Alberto, que só se preocupava em gastar, né? Porque não precisou trabalhar, a vida inteira teve tudo muito fácil, e que ele já estava trabalhando numa casa espírita porque ele tinha crises, durante a noite não dormia direito, e quem não vai pelo amor, vai pela dor, né? E aí ele conheceu a doutrina espírita dessa forma e começou a trabalhar, sentiu melhora, e toda vez que ele ia conversar com a esposa dele empinava a carroça, falava, ai, você tá se achando só porque tá lá conversando com aqueles espíritos, né? Deixa eu levar minha vida aqui de boa com minhas amigas, no shopping da vida e blá, blá, blá. Deixa os seus filhos torrar seu dinheiro, não fazer faculdade, não preocupar com o futuro, porque tá ótimo pra mim desse jeito. Se eu tiver que consertar, eu vou ter que mudar, vou ter que ser uma pessoa melhor, e eu não quero. Resumindo, é mais ou menos isso. Então, voltando ao texto. Como assim? Perguntou a esposa intrigada. Ora, Leda, cada um que está na Terra é um ser que influencia e é influenciado por tudo o que está à sua volta. Aceitamos as boas e as más companhias que se afinizam conosco. E se nossos atos e pensamentos não são elevados nem úteis no bem que realizamos, atrairemos somente espíritos ociosos e inferiores para estarem conosco. A essa altura, Alberto recebia uma tal inspiração do espírito Jerônimo que, apesar de não estar em transe mediúnico, como acontecia no centro espírita, era integralmente controlado pelo pensamento firme do companheiro invisível, para que transmitisse o chamado à irmã, que lhe fazia o papel de esposa novamente, com a finalidade de que ela, convocada à razão, ao bom senso, de maneira fraterna e sem exigências,
saísse da morte e voltasse à vida. O espiritismo também de luto, o espiritismo também de tudo, Leda. Sabem, inclusive, que você se faz de adormecida todas as noites quando chegam, porque não querem que escute certas notícias do mundo espiritual, como aconteceu hoje. A mulher teve um sobressalto e sentiu um calafrio percorrer-lhe o corpo todo. Tal o impacto das palavras firmes de Alberto Jerônimo, que ao serem pronunciadas, eram verdadeiros jatos luminosos endereçados aos seus centros de energia. Ao tocarem esses pontos sensíveis, penetravam fundo em sua estrutura espiritual, queimando miasmas deletérios que se juntavam em excesso nas vibrações dela, produzindo aquela sensação de calafrios generalizados. Sabem que hoje você saiu com aquela mulher leviana. Isso aqui ele está falando porque ela colocou ele na parede. Disse que ele se acha só porque ele vai para lá. E aí ele tá falando para ela, lá pro centro, né? As coisas que ela finge fazer, que ela mente, e ele sabe que ela faz isso. Os médiums têm uma facilidade muito grande, tá, gente? De perceber, e agora com a influência de Jerônimo, mais ainda, o que é verdade e o que é mentira. O campo áurico, ele conta. Tá? Sem falar a frequência cardíaca, os olhos, movimento, tudo conta. Então, eles sabem quando a pessoa está mentindo. Caluniadora e perigosa. Vamos voltar aqui. Sabem que hoje você saiu com aquela mulher leviana, caluniadora e perigosa a respeito de quem já a alertei. Sabem que vocês duas estiveram em um salão de beleza, cheio de mulheres de igual inclinação, todas muito bem vestidas por fora, mas verdadeiras bruxas espirituais. Falaram mal da pobre Clotilde, que se afastou do círculo de amizades depois da enfermidade do marido. Disseram que ela não seria mais aceita no grupo depois que o esposo passasse desta para pior, porque a consideravam traidora pelo fato de privilegiar o companheiro, agora na fase terminal da doença, em detrimento das reuniões do seu grupinho. Leda ia arregalando os olhos e se sentando na cama, assustada. Você anda me seguindo, Alberto? Que coisa mais baixa? Não, Leda. Eu estou trabalhando o dia inteiro para garantir a você a vivência neste lodaçal moral da companhia dessa infeliz Moira. Mulher sem escrúpulos, apesar de ser a mais admirada entre as que se igualam nos círculos de leviandade dos quais você está participando. Se falo assim com tal convicção, e seja certa de que é porque espíritos amigos sabem por onde você tem andado e o que tem feito. E se isso não for verdade, proteste, diga que não é assim. E aí a gente encerra aqui, porque eu já estourei meu tempo, em 3 minutos e eu não posso fazer isso. E fica a dica aí para quem acha que faz alguma coisa escondida, né? Muitas vezes quem tem capacidade de ver sua verdade prefere se calar para não te constranger. E que possamos nos atentar às nossas escolhas de companhias. Nem sempre aquela pessoa que você acredita ser importante acha também que você é uma pessoa importante para ela. Muitas vezes é só um calço ali na bengala que ela está usando para ela se sentir mais massageada no seu poço de ego, beleza? Um beijo no coração de vocês, abre o olho com esses influenciadores por aí, não cai na lábia deles, estuda, usa os livros, na internet tem de graça os PDF, não fica caindo em lorota de gente que acha que é espiritualizado não, tá? Um beijo no coração de vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau.